Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel Alisson. Vamos para outro vídeo, dessa vez de História do Brasil, mais especificamente Brasil colonial, ciclo do ouro. Ciclo do ouro ou sociedade mineradora para, dependendo da questão, ela fala ciclo do ouro ou sociedade mineradora, tá bom? Só que as duas remetem àquela sociedade do ouro do século XVIII, para quem não lembra. Segundo nos informa Darcy Ribeiro, para quem não sabe, ele é um sociólogo brasileiro muito importante cobrado no Enem. Quem quiser questões dele, essa que eu trago. Em fins do século XVI, a colônia possuía 3 cidades, a maior delas, Salvador, então sede do governo geral. Contava com aproximadamente 15 mil habitantes no final do século XVII. Salvador tinha em torno de 30 mil habitantes e Recife tinha 20 mil. Ao final do século XVIII, opa, agora já é século XVIII, enquanto cidades centenárias como Salvador e Recife tinham por volta de 40 e 25 mil habitantes, respectivamente, a jovem cidade de Vila Rica, hoje Ouro Preto, elevada à categoria de vila somente em 1711, já possuía cerca de 30 mil habitantes. Então a gente vê o quê? A gente vê a passagem da quantidade de habitantes, da população demográfica nessas 3 cidades. Salvador, Recife e Vila Rica, que hoje seria Ouro Preto. Para quem não sabe, Salvador é aquela primeira capital do Brasil, ali antes do século XVIII, tudo bem? Ali na Bahia, tá bom? E Recife é a capital de Pernambuco, que por muito tempo foi um estado importantíssimo, que ele, no caso, ele meio que mandava no Ceará, mandava, se eu não me engano, no Maranhão também, em outros estados. Ou seja, ele era um centro econômico muito grande. Ou seja, enquanto Vila Rica, que era uma cidade simples no Sudeste, tinha 30 mil habitantes, ela tinha quase a quantidade de habitantes do que a capital, que era Salvador, que tinha 40 mil e passava até de Recife. Isso no século XVIII, tá bom? Eu não li a pergunta aqui ainda, mas já sabemos o porquê, né? O porquê é por conta da economia do ouro no século XVIII. Enquanto antes tínhamos aquele negócio da cana-de-açúcar e tal. Após a União Ibérica, basicamente a cana-de-açúcar entra no seu declínio, com as invasões holandesas, e vem o crescimento do ouro no sudeste brasileiro, em especial em Vila Rica, hoje Ouro Preto. O fenômeno demográfico de rápido crescimento populacional de Vila Rica, Ouro Preto, no século XVIII é atribuído aqui. Pessoal, século XVIII, se falou de século XVIII, numa questão de Brasil, história do Brasil, é ouro, tá bom? É ouro, é uma questão sobre o ciclo do ouro, sociedade mineradora, tá bom? Ao processo de interiorização da colonização portuguesa no Brasil, a partir da expansão da atividade pecuarista, por meio das correntes do sertão de dentro, oriunda da Bahia, e do sertão de fora, originário de Pernambuco. Pronto, é uma questão da UES, tá bom? Universidade Estadual do Ceará. Se fosse uma questão sobre o povoamento do Ceará, provavelmente essa alternativa A estava correta, porque vai depender da pergunta. Mas é porque ela está falando, basicamente, pessoal, de como essa alternativa A está falando, basicamente, de um aspecto de como é que o Ceará conseguiu se povoar. Tá bom? Foi a partir das rotas de sertão de dentro e sertão de fora. Mas isso é um assunto que não cabe aqui. É a história do Ceará. Já a B, a grande, ou seja, não é a A, por quê? Porque a A tem a ver com o Ceará, tá bom? E não com Vila Rica, Ouro Preto, tá bom? Que é em Minas Gerais, certo? Ele meio que deslocou. Já na B, a grande migração de colonos e de pessoas oriundas de Portugal para a região que hoje é Minas Gerais, ou seja, saía de Portugal para ir para Minas Gerais, em função, por quê? Em função das descobertas das jazidas de ouro e pedras preciosas, o que faz surgirem vários centros urbanos na área exatamente. Por que é que teve esse povoamento? Por conta das jazidas de ouro e pedras preciosas. Vamos para C. Ao estímulo do desenvolvimento da colônia,
promovido por Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, secretário do Estado do Reino, sobre o reinado de Dom José I. Não, pessoal, não é isso. Não é que o Marquês de Pombal realmente é mais ou menos a mesma época mesmo, Marquês de Pombal, período pombalino. Porém, ele não é que ele faz com que ele quer que Vila Rica se desenvolva. Ele quer, mas só que não se desenvolveu por conta disso. Ele não fez uma política para poder isso acontecer. Acabou indo naturalmente. Os próprios colonos queriam ir para lá por conta das jazidas de ouro, entendeu? Então não foi ele que estimulou a ocupação de espaço do território da colônia por colonos espanhóis das regiões do Potosí e do Rio da Prata quando ocorria a União Ibérica, a época em que os reis hispânicos governaram o rei de Portugal. Nada a ver, pessoal. Essa é aquela alternativa que misturou uma coisa com outra, misturou a América Espanhola com a América Portuguesa, e isso não aconteceu. Basicamente é isso. Tudo bem? Tanto que a União Ibérica é no século XVI para o século XVII, e a gente está falando de um evento do século XVIII. Tudo bem que a União Ibérica, junto com as invasões holandesas, é o que fazem, de certa forma, o que acontece no século XVIII, que é a sociedade mineradora, mas não foi isso que a alternativa D propôs, tá bom? Alternativa letra B. Questãozinha do Enem agora, sabe como é que funcionam as questões do Enem, né? A gente lê primeiro a pergunta, a fonte, para depois ir para o texto em si. Na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfego atlântico que está relacionada com a seguinte atividade. Ou seja, vamos perceber uma mudança. Pronto, a fonte não ajuda, então a gente vai direto para a pergunta. A partir da segunda metade do século XVIII, o número de escravos recém-chegados cresce no Rio, ou seja, no Rio de Janeiro, e se estabiliza na Bahia. Ou seja, ela para de aumentar na Bahia, se estabiliza. E no Rio vai aumentar. Nenhum lugar servia tão bem a recepção de escravos quanto o Rio de Janeiro. Por que isso acontece, pessoal? Ó, se vocês prestarem atenção no mapa do Brasil, está passando a imagem aí embaixo. Creio que seja aqui ou aqui. Do mapa do Brasil. Preste atenção aí. Quero que prestem muita atenção. Localizem Salvador. Tudo bem? Localizem aí Salvador. Antigamente, os escravos iam para Salvador diretamente. Só que, dá uma olhadinha em Minas Gerais. Minas Gerais não fica bem pertinho do Rio de Janeiro? Pois é. Em Minas Gerais está tendo aquele crescimento do ouro. Então, a capital tem um deslocamento da Bahia, de Salvador da Bahia, para o Rio de Janeiro. Por que isso acontece? Para poder a capital ficar mais próxima do centro econômico, que nesse caso é Minas Gerais. Deu para entender? Você está tirando a capital para poder colocar a capital em outro lugar que é perto de onde a economia está bombando, que é Rio de Janeiro, porque a economia está bombando em Minas Gerais. Ah, Gabriel, então por que eles não colocaram a capital em Minas Gerais? Porque é muito melhor colocar no Rio de Janeiro, porque lá eles colocaram justamente numa cidade litorânea. E é importante que seja uma cidade litorânea para poder os escravos chegarem. Entendeu? Toda aquela dinâmica logística. Tá legal? Fica muito mais fácil de escoar produtos, os escravos. Entendeu? Então tem esse deslocamento. Por que esse deslocamento acontece? É o que estão perguntando, já expliquei, né? Por conta que é mais próximo desse centro econômico, que está indo muito bem, que é o ouro em Minas Gerais, tá bom? Por conta das drogas do sertão, não, as drogas do sertão é lá ali na Amazônia, no Pará, entendeu? Não tem nada a ver. Extrações de metais preciosos, exatamente, como eu expliquei. A adoção de uma pecuária extensiva, pessoal, é aquela pecuária é a criação de animais. Extensiva quer dizer que é para o animal ser criado solto. Não tem relação. Tá bom? Não é isso. Retirada da madeira do litoral, nada a ver também. Tá bom? Não é por conta disso, é por conta do ouro. Não é por conta de desmatamento. Exploração da lavoura de tabaco? Não, não é por conta da lavoura de tabaco, é por conta dos metais preciosos. Tá bom? Questãozinha do Enem, para vocês verem, não é complicado. Você tem que se atentar. Eu sei que não é muito legal a pessoa ficar lembrando das datas e tal, mas não é uma data, é um século. Tá bom? Se vocês lembrarem do século XVIII no Brasil, é a época do ouro.
tá bom? Em Minas Gerais. Pessoal, antes de eu passar para ler a questão, eu quero explicar um certo ditado. Não sei se é um ditado, eu acho que é um ditado. É Santo do Pau Oco. Santo do Pau Oco, hoje em dia, quer dizer, eu acho que quase ninguém usa isso hoje em dia, mas antigamente usava esse ditado, que quer dizer que a pessoa tem algo a esconder, entendeu? Por quê? De onde é que veio essa expressão, Santo do Pau Oco? É porque antigamente os santos eram feitos de madeira, né? E eles eram ocos. Dentro dele não era feito, não era feito, era oco. Por que que era oco? Para poder economizar madeira, basicamente. Se vocês prestarem atenção, tá bem aqui, ó. Vê a imagem, ó. Era ouro. Então, os contrabandistas, né, de ouro aproveitavam que ele estava oco para colocar ouro aqui dentro, ouro em pó, e contrabandear ouro para não ter que pagar os impostos. Você lembra daqueles impostos? Que tem o quinto, a derrama, a finta, entendeu? Mais importante aí, claro, é a derrama e o quinto. Gabriel, quer dizer que eles faziam santo só por conta desse contrabando? Não, eles faziam santo para poder economizar a produção, né, da madeira. Mas só que eles aproveitavam para contrabandear o ouro. Então, basicamente, santo do pau-oco é por conta disso. Ele está escondendo alguma coisa, entendeu? Vamos lá para a questão Z da Unesp. Observe a imagem de Nossa Senhora do Rosário, produzida na região de Minas Gerais do século XVIII. Essa imagem revela uma prática que ocorria na região de Minas durante a exploração dos minérios. Vamos lá. A funcionalidade dupla da peça, que podia ser utilizada como objeto de culto e como porta-moedas, não era porta-moedas, era para contrabandear o ouro. A conjugação entre apuro artístico de inspiração barroca, aqui está correto. São duas coisas, tá? Aqui na de cima, no caso, estava errada essa daqui, ó. Por quê, pessoal? Lembra que nesse momento aqui está acontecendo aquela arquitetura barroca, né? Então, realmente tem aquele estilo artístico barroco. Então, é uma inspiração barroca. Lembra lá de Aleijadinho, por exemplo, tá bom? E das igrejas. Vamos lá, aqui está correto. E estratégia para contrabando de riquezas? Exatamente. Tá bom? Contrabando de riquezas. Vamos lá, passei agora. Ao emprego exclusivo de padrões artísticos renascentistas na produção de imagem religiosa. Primeiro que não era renascentista, era barroco. E segundo que não era só por conta disso, era por conta também do contrabando, tá bom? A atitude herética dos artistas que frequentemente contrariavam a proibição de representar figuras religiosas femininas, nada a ver, tá bom? É sobre o contrabando do ouro. A representação apenas de elementos da natureza na composição de peças de cunho religioso? Também não, tá bom? É sobre o contrabando de riquezas e sobre o estilo artístico barroco. Legal? Correta aí é a letra B. Outra questãozinha da UES, viu, pessoal? A partir do século XVIII, houve um crescimento na estrutura urbana no Brasil colônia, com o surgimento de um grande número de vilas e de cidades, devido principalmente ao quê? Tá vendo? É uma questãozinha mais difícil de lembrar, é uma questãozinha daquelas que você tem que decorar. Decorar o quê, no caso? Sobre o século XVIII, tá bom? Gabriel, uma questão do Enem é necessário que você decore? Não, só que você fica mais difícil de você interpretar a questão. Se você lembrar, ajuda, tá bom? Mas uma questão de US, uma questão de uva, uma questão de... É necessário, tá? US e uva. Agora, uma questão de FUVEST, Unesp, nem sempre é necessário, mas é bom lembrar. Tem questões até que é necessárias. Aquela da Unesp, era necessário você lembrar especificamente da questão do Santo do Pau Oco. Entendeu? Então, tem momentos que é importante. Legal? Por que isso aconteceu, esse desenvolvimento urbano? Por conta do ouro lá em Minas Gerais. Legal? Ao crescimento das atividades açucareiras em todo o Brasil, pessoal, o açúcar da cana-de-açúcar estava declinando. Açúcar é basicamente século XVI e de século XVII. Tá bom? Então não vem ao caso. É ouro. Ao desenvolvimento da mineração de ouro e pedras preciosas na região de Minas Gerais e a pecuária do Nordeste. Exatamente. Ao estabelecimento da industrialização promovida pela vinda da família real portuguesa para o Brasil. Isso é só depois. A família real portuguesa chega aqui, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que é 1815 ou é 1812.
ou seja, é século XIX, não é século XVIII. Ao aparecimento da cafeicultura como atividade econômica de exportação das regiões Sudeste e Nordeste, pessoal, questões sobre café, como economia do Brasil, geralmente remete ao Império, não à colônia. Claro que tinha o café, mas não era centrado na colônia, era mais coisa de Império. Então tá falando de século XVIII é o ouro, tá bom? Alternativa correta, letra B. Agora aqui, pessoal, uma questãozinha que você tem que decorar. A faculdade, universidade, é CPS. Ah, Gabriel, por que que você trouxe esse tipo de questão? Porque é uma questão que provavelmente cairia numa US ou numa questão da OVA um pouquinho mais antiga, tá bom? Sobre o contexto histórico que viveu Aleijadinho, é correto afirmar que foi no período... Aí você tem que decorar? Tem que decorar, mas Aleijadinho, pessoal, é basicamente o quê? É aquela arquitetura barroca no Brasil. Então é a arquitetura. Lembre disso, ele é o que? Ele é um arquiteto do barroco. Vou colocar só assim mesmo. E que momento é esse, Gabriel? É no século XVIII, tá bom? E o que está acontecendo no século XVIII? O ouro. Você entendeu como é importante você fazer essa ligação? É importante, pessoal. É importante você fazer todas essas ligações. A partir do momento que você lembra quem é Aleijadinho, você lembra que ele é um arquiteto barroco, ele viveu no século XVIII, que é o século do ouro. Às vezes você pode lembrar do século do XVIII, que é na época do ouro. E aí você vai puxando as outras coisas, tá bom? É, aqui em cima, pessoal, ele tá só comentando um pouquinho sobre Aleijadinho. Mas olha aqui, ó. Ele é de que época, pessoal? Ele é principalmente do século XVIII. Tá bom? Então você já lembra da colonização e do ciclo do ouro. Da colonização e do ciclo do pau-brasil, não é do pau-brasil. O pau-brasil é lá no início. Do primeiro reinado, não. Do segundo reinado, não. Da regência una, não. Tá bom? E nem PPL. O movimento estético cultural no texto se constitui historicamente em uma resposta a quê? Certo? Esse movimento ele é constituído a uma resposta a alguma coisa. O barroco, opa, o barroco, viu, pessoal? O barroco no Brasil ele é um pouquinho antes do século XVIII, né? Mas a parte de arquitetura e tal é no século XVIII, a parte de arquitetura, tá? Mas a parte de pintura, se eu não me engano, é antes. O barroco foi o estilo das formas dramáticas, grandiosas e opulentas, voltando ao intenso decorativismo e caracterizado pela exuberância dos dourados na volutas e espirais. O barroco exprimiu as incertezas de uma época, a Idade Moderna, que oscilava entre velhos e novos valores. Foi largamente utilizado pela Igreja da Contra-Reforma como elemento de propaganda, destinada a atrair as criaturas pela pompa e magnificência. Através do barroco, a Igreja compeliu Deus a vestir as mais suntuosas roupagens humanas, reproduzindo o céu em toda a sua magnificência, grandeza e esplendor, extasiando e arrebatando os fiéis que frequentavam os templos. Então, pessoal, o barroco ele foi muito utilizado pela igreja, tá bom? Era uma resposta a quê? Lembre-se que foi usado pela igreja, tá bom? Contestações aos domínios espiritual e terrenos exercidos pelo papado. Exatamente. Por quê? Tá vendo? Porque ele é uma resposta, é a igreja que está fazendo essa resposta a uma contestação de domínio espiritual e terreno exercido pelo papado. Então, basicamente, ele está sendo uma resposta para poder reafirmar o poder da igreja. Tá bom? Então, vocês têm que relacionar o barroco aqui no Brasil, tá bom? No Brasil, quando a gente está falando de questões de história, ainda mais de Brasil colonial, século XVIII, vocês têm que relacionar com a igreja, tá bom? Vamos ver porque que o resto é errado. Oposição ao absolutismo monárquico não era uma oposição ao absolutismo. A igreja não estava se opondo ao absolutismo.
Divisões de nobreza fortalecendo as expansões marítimas e comercial? Não. Críticas ao heliocentrismo como modelo funcionamento do cosmos não era resposta a isso, era uma resposta às contestações que estavam fazendo contra a igreja. Revoltas de campesinato oprimir a multiplicidade de seitas religiosas? Também não. Tá bom? Eram as contestações da igreja. De novo o NPPL, tá bom? Depende-se do texto que a configuração política da América Portuguesa setentista era marcada pela... Em Minas Gerais, Pernambuco e outras partes do Brasil, as pessoas de origem mista e até pessoas brancas casadas com elas eram excluídas do governo municipal, das irmandades leigas, do clero, de certos comércios e profissões. A eleição de um certo homem para a Câmara de Cachoeira, na Bahia, foi contestada em 1748 porque ele era um homem cuja qualidade de sangue ainda era desconhecida, ou seja, ele era possivelmente mestiço. Isso a despeito do fato de que tinha um diploma universitário, ou seja, mesmo ele tendo um diploma universitário, mesmo ele tendo esse prestígio, ele ainda foi contestado a sua eleição. Tá bom? Então a gente está vendo aqui um grande racismo, né? Na sociedade naquela época, tá bom? Não diz aqui ao certo o ano. Ah, diz sim, diz que é 1748 ele dá um exemplo, né? Ou seja, é século XVIII. Era marcada pelo quê? Soberania da igreja na solução de conflitos? Não, a igreja não solucionava conflitos. Solucionou esse conflito aqui? Não, né? Pois é. Restrição da participação nas instituições locais? Locais, exatamente. Estão restringindo, estou dando até o exemplo, tá bom a questão? Estão restringindo esse rapaz dele se eleger porque ele é um mestiço. Entendeu? E é uma instituição local, porque é a Câmara de Cachoeira na Bahia. Legal? Então a correta é a letra B. Era marcada pelo investimento em educação? Não, pessoal. Ele só faz citar a educação aqui para poder dizer que mesmo com o diploma universitário ainda não pôde se eleger. Crescimento da liberdade na distribuição de alforrias? Não, pessoal. Momento algum tem crescimento de liberdade aqui. Interdição de associações no mundo dos negócios? Não, pessoal. Está sendo muito ampla essa daqui. Alternativa correta, letra B. Vamos lá agora, pessoal. Questãozinha da uva, tá bom? A partir do século XVII, desenvolveu-se a chamada sociedade mineradora. Aí a pessoa diz assim, Gabriel, mas você não disse que era século XVIII? É porque começou a se desenvolver, tá bom? Já que a questão da uva falou que era sociedade mineradora, você vai lembrar lá do ciclo do ouro da sociedade mineradora, tá bom? Se a questão não falar nada, falar só o século, aí se for século XVIII é que você tem que lembrar, tá bom? Tem que saber fazer as provas. Devido à intensa atividade mineradora concentrada aonde? Em Minas Gerais. Principalmente no atual estado de Minas Gerais, foram características desse período, as características da sociedade mineradora. Diluição das classes sociais devido ao surgimento da classe média urbana e fortalecimento da agricultura de subsistência. Nem tem essa diluição. Diluição, pessoal, é como se acabou. Acabou a divisão de classes sociais. Não, não acabou. E fortalecimento da agricultura de subsistência. Também não, era questão do ouro. Fortalecimento da agricultura extensiva, que, somada à atividade mineradora, alavancou a economia local e a criação de bancos ligados à coroa portuguesa. Banco só vai surgir quando a família real portuguesa vem para cá. E mesmo assim, não tem esse fortalecimento de agricultura extensiva. Declínio da religiosidade católica cristã devido à expansão de práticas culturais e religiosas consideradas pagãs e expansão de novas crenças religiosas? Não. Lembra que a igreja estava usando do barroco para poder se reafirmar. Então não, tá bom? Não tem esse declínio.
Surgimento da classe média urbana e das casas de fundição, exatamente. A questão é bem mais simples do que a gente pensa. Vou explicar. A alternativa correta é a letra D. Quando a gente estava naquela sociedade açucareira, né? Só tinha, era basicamente era uma bipartição, assim, era escravos, basicamente escravos e senhores latifundiários. Não tinha mobilidade social, tá bom? Você não podia ascender ou declinar, porque você teria, se você fosse um senhor de escravo, você teria que perder muito dinheiro para você virar um escravo, muito mesmo. E se você fosse escravo, como é que você conseguiria ascender naquela época, na época da sociedade açucareira, século XVI, XVII? Já que no século XVIII, com o advento do ouro, surge a classe média, entendeu? Que é justamente aquela questão lá da Inconfidência Mineira, para quem lembra. Tem a classe média, entendeu? Então tem os mais ricos, a classe média, e os pobres, que são geralmente escravos. Dá para você ascender. Temos um exemplo muito importante, que é a Chica da Silva, se eu não me engano o nome dela é essa, que era uma escrava, que ela encontrou muito ouro, ela conseguiu comprar a sua alforria, e ainda ficou tão rica que ela mesma, ela sendo negra, escrava, ela mesma comprou outros escravos. Você vê como é que era a situação. Então, assim, tinha uma mobilidade social. E tinha surgido, então, a classe média urbana, que era o pessoal que ia atrás de ouro, mas não era rico, entendeu? E as casas de fundição que estão aqui mostrando, é aquelas casas que é interessante você lembrar que são aquelas casas que fazia com que a coroa portuguesa validasse o seu ouro. Quando você pegava o ouro, você tinha que levar até a casa de fundição para lá eles colocarem um selo da coroa portuguesa para assim você poder usar o ouro, senão era um ouro inválido, um ouro ilegal, entendeu? Porque aí lá na casa de fundição eles pegavam um quinto, entendeu? Faziam outros tributos como a finta, entendeu? Então é para isso que serve as casas de fundição, tá bom? Então a alternativa correta é a letra D. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Uma série de questões muito boa, incluiu aqui questões da Unesp, questões do Enem, da UES, da UVA, tá legal? Qualquer sugestão aí, coloque nos comentários, tá bom? Logo, logo terá um vídeo muito interessante, muito especial, sobre uma curiosidade histórica e ainda de atualidades, tá bom? Vocês vão gostar bastante. Até mais.